Olá pessoal, hoje iremos ver uma função específica chamada função definida por sentenças. Já vimos alguns outros tipos de funções e esse é um caso bem específico que é muito fácil de encontrar em problemas de engenharia e problemas de ciências exatas. Espero que aproveitem o vídeo e sempre como falamos, no final do vídeo, retornem às atividades como parte das atividades práticas. Obrigado. Funções definidas por sentenças. O que é uma função definida por sentenças? Função definida por sentenças é um caso específico de uma função que ela é definida por mais de uma sentença, onde cada função está associada a um subdomínio. Ou seja, eu tenho uma função f e essa função, por exemplo, ela possui três subfunções. Uma função f1 para uma condição 1, que está associada a um subdomínio d1. Essa função f maior ainda tem uma função f2 para uma condição qualquer 2 e tem associada a um subdomínio d2. Essa função f maior tem ainda, por exemplo, uma função f3 que está associada por uma condição 3 e está associada a um subdomínio d3. Ou seja, essa função f, ela tem um domínio que é composto por d1, d2 e d3. Ou até dn, se tivermos fn associado para a condição n. Um exemplo. F de x é igual f de x é igual 1 para a condição x menor do que 0, x mais 1 para x maior ou igual a 0 e menor do que 2, e f de x igual a 3 se x maior ou igual a 2. Então, vamos ver isso graficamente. Então, se eu tenho valores de x, eu vou ter que y é igual a minha f de x. Então, digamos que eu vou pegar alguns números. X vale menos 2, x vale menos 1, x vale 0, x vale 1 e x vale 2. X vale 3. Bom, se eu tenho para x menor do que 0, ou seja, por exemplo, menos 2 e menos 1, a minha f de x sempre vai valer 1. Para x maior ou igual a 0 e menor do que 2, então, ou seja, 0 e 1, eu tenho o caso que a minha f de x vale x mais 1, ou seja, para x igual a 0, 0 mais 1, y igual a 1. Para x igual a 1, 1 mais 1, y igual a 2. Se eu tenho que x é maior ou igual a 2, ele sempre vai valer 3. Então, para x maior ou igual a 2, o meu f de x vale igual a 3. Mas e a fórmula do gráfico? Como vai ficar essa forma do gráfico? Então, para x e para y. Se eu tenho que x vale 0, y vale 1. Então, x0, y vale 1. Para x igual a 1, o meu y vale 2. Então, x igual a 1, y vale 2. Se meu x é igual a 2 e x igual a 3, o meu y vale 3. Então, x igual a 2, eu tenho que vale 3. Para x igual a 3, o meu y vale 3. Se x for igual a 4, por exemplo, o meu y também vai valer 3. E se meu x for igual a menos 2 e x igual a menos 1, ou seja, menor do que 0, eu tenho que esse valor para y também será 1. Então, eu tenho para 1 e eu tenho x igual a 2, também terei para 1. Então, o que acontece? Eu tenho uma forma, um gráfico, que ele tem regiões bem distintas. Então, eu tenho um gráfico que eu tenho constante, um gráfico que eu tenho uma linearidade e, novamente, constante. Essa função eu tenho definida por
3 regiões distintas com subdomínios distintos e ao unir esses subdomínios eu tenho o domínio total dessa função. Onde posso aplicar esse tipo de função? Bom, vamos ver então um caso bem prático. Digamos que em um dia de verão, que esteja fazendo bastante sol, você decide sair de sua casa e ir caminhar no calçadão de Santos. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer um gráfico então de velocidade em função do tempo. Velocidade em função do tempo. Você sai de sua casa nesse dia de verão em direção ao calçadão de Santos. Então, saindo de sua casa em direção ao calçadão de Santos, você está com uma velocidade constante. Certo? Então, velocidade constante. Chegando no calçadão, você encontra alguns amigos. E como você decide fazer esportes nesse dia, você e seus amigos decidem correr. Então, daquela velocidade constante, passando o tempo, vocês começam a correr. Então, vai aumentando essa velocidade com o passar do tempo, até adquirir uma velocidade constante. Digamos que está fazendo muito sol e muito calor. Vocês cansam e resolvem parar em um determinado ponto. Então, após aquela corrida, vocês decidem parar. Então, vai diminuir bruscamente a velocidade. Então, digamos a seguinte função, que a velocidade em função do tempo, no decorrer de um tempo, ela tinha uma região com velocidade constante, uma segunda região com variação de velocidade, uma terceira região com velocidade constante e uma quarta região onde diminuía essa velocidade. Então, a expressão para essa função v de t, ela terá que ser um v para um t numa região 1, um v para um t numa região 2, um v para um t numa região 3 e um v de t 4. Ou seja, nós temos uma função descrita por várias expressões, ou seja, nesse caso, 4 expressões em função do tempo. Exemplo, resolva graficamente a função f de x é igual a menos 7 para a condição x menor ou igual a menos 4, menos x ao quadrado mais 9, se x maior que menos 4 e menor do que 1, e x mais 7, se x maior ou igual a 1. Bom, o que acontece? Vamos então pegar alguns valores para x e obter o valor dessa função f de x. Então, x, y é igual a f de x. Então, digamos que iremos pegar menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3. Se eu tenho que x for menor ou igual a menos 4, a função f de x vale menos 7. Então, para x menos 5 e menos 4, eu tenho a primeira região da função. Então, meu y vale menos 7. Se o x for maior do que menos 4 e menor do que 1, então, por exemplo, menos 3, menos 2, menos 1 e 0, porque eu não tenho menor ou igual, ele é menor do que 1, eu tenho que ter que a minha f de x, ela vale menos x ao quadrado mais 9. E se o x for maior ou igual a 1, eu tenho que f de x vale x mais 7. Então, para 1, 2, 3, por exemplo, f de x vale x mais 7. Então, nesse caso, para menos 3, x igual a menos 3, o meu y vale menos x ao quadrado mais 9. Então, menos
3 ao quadrado, 9, menos 9 mais 9, y igual a 0. Para x igual a menos 2, y vale quanto? Aplicando f de x, menos 2 ao quadrado, 4, menos 4 mais 9, y igual a 5. Então, x igual a menos 1 ao quadrado, 1 menos 1 mais 9. Então, para x menos 1, y igual a 8. Para x igual a 0, y igual a 9. Bom, e para x igual a 1? X igual a 1, ele cai na terceira expressão, x mais 7. Então, 1 mais 7, x igual a 1, y igual a 1 mais 7, y igual a 8. X igual a 2, 2 mais 7, y igual a 9. X igual a 3, 3 mais 7, y igual a 10. Então, graficamente, eu teria 3 regiões. 3 regiões bem definidas. Para menos 4, entre menos 4 e 1, e para y maior do que 1. Então, eu teria algo que seria 3 regiões bem definidas. Bom, pessoal, vimos nessa videoaula uma função bem definida por expressões distintas. Façam os exercícios para fixar bem esse conteúdo. Obrigado.